ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui, Rádio Ubuntu. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 2 de agosto de 2024. E vamos ao destaque do dia: Educação e Juventude. O programa Pé de Meia é ampliado e vai atender mais 1 milhão de estudantes do ensino médio em todo o país. Agora, todos os estudantes incluídos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal passam a ter direito aos benefícios de R$200 por mês, mais R$1.000 ao fim de cada ano concluído. O presidente Lula diz que o valor é um investimento em educação que protege os jovens da criminalidade. Muita gente dizia pra mim: você vai gastar dinheiro com moleque que não quer estudar. Eu falava: eu vou investir, gastar eu vou se eu tiver que fazer cadeia. E também energia limpa. Brasil cria marco legal do hidrogênio verde. O combustível é mais limpo e vai fortalecer a liderança do país na transição energética e no novo modelo de desenvolvimento. E ainda na Voz do Brasil de hoje, o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas vem do judô. Todos os medalhistas de Paris até o momento estão ligados a programas do governo federal. E de Paris, nós ainda vamos falar dos incentivos para pequenos empreendedores exportarem mais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Mais de 1 milhão de novos estudantes poderão se beneficiar com o Pé de Meia. Agora, o programa que incentiva alunos do ensino médio a permanecerem na escola foi expandido para jovens de todas as famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único do Governo Federal. Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, também passam a ter direito ao benefício a partir de agora. O anúncio foi feito hoje na agenda do presidente Lula no Ceará. O repórter Pablo Mundim acompanhou. A aluna do ensino médio de Fortaleza, no Ceará, Mariana Abigail, quase desistiu de estudar. Criada por mãe solo, ela só permaneceu nos estudos com a ajuda do programa Pé de Meia, que oferece um auxílio ao estudante do ensino médio de escola pública. Eu já tive que trabalhar de doméstica, eu já fui babá, já vendi lanche, eu já fiz de tudo para chegar até aqui. Já cheguei a pensar em desistir dos meus estudos, porque eu tinha que decidir entre trabalhar ou estudar. Mas graças ao nosso Pé de Meia, hoje eu consigo estudar e não me preocupar com o financeiro. A Vitória Laíssa também é uma estudante beneficiada pelo Pé de Meia e essa ajuda foi fundamental para ela não abandonar os estudos. O meu pai teve um AVC e hoje ele vive em estado vegetativo, totalmente sob os nossos cuidados. Minha mãe teve que parar de trabalhar para cuidar do meu pai. Então a gente passou a sobreviver apenas do Bolsa Família. Então eu comecei a fazer bolo e trufa para vender na escola para ajudar a renda dentro de casa. Pensei muitas vezes em desistir porque estava muito difícil. Foi aí que o Pé de Meia entrou na minha vida e fez um alívio lá em casa. Nessa sexta-feira, em Fortaleza, no Ceará, o presidente Lula anunciou a expansão do Pé de Meia. Agora, estudantes do ensino médio de escolas públicas inscritos no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, também passam a ter acesso ao benefício. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a chamada poupança do ensino médio vai garantir que o aluno fique dedicado exclusivamente a estudar e fez um balanço das ações. Nós já beneficiamos 2.500.000 jovens em todo o Brasil. Todos que estavam no Bolsa Família. Um investimento de quase 8 bilhões de reais por ano nesse programa. A iniciativa transfere por mês R$200 como incentivo à permanência do aluno na escola, além de depósitos de R$1.000 ao final de cada ano concluído. Somadas todas as parcelas, o valor final pode chegar a R$ 9.200. Para o presidente Lula, investir em educação é garantir o futuro do país. É somente a educação que pode prometer isso. Muita gente dizia para mim: ô Lula, esse programa que você está fazendo aí vai gastar muito dinheiro.
com o moleque que não quer estudar, eu falava, eu não vou gastar dinheiro, eu vou investir, gastar eu vou se eu tiver que fazer cadeia. Para participar desta ação é preciso cumprir alguns requisitos, como ter no mínimo 80% de frequência escolar, concluir o ano letivo com aprovação, ter idade entre 14 a 24 anos e estar matriculado no ensino médio regular das redes públicas ou na educação de jovens e adultos, o EJA. De Fortaleza, no Ceará, Pablo Mundim. E ainda no Ceará, o presidente Lula sancionou o marco legal do hidrogênio verde. Considerado o combustível do futuro, a produção terá incentivos fiscais do governo durante 5 anos. Lula também assinou uma ordem de serviço para o trecho de 50 quilômetros da ferrovia transnordestina no estado e outros atos no setor de transportes. Produzido sem gerar poluição, o hidrogênio verde como energia limpa pode ser usado em setores industriais e substituir combustíveis fósseis. E foi no Ceará, no complexo do Porto de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, onde está sendo implantado um polo de produção do combustível, que o presidente Lula sancionou o marco legal do hidrogênio verde. A lei institui o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio e cria incentivos fiscais de 18 bilhões de reais durante 5 anos para alavancar a produção no país. O presidente Lula lembrou a capacidade do Brasil de liderar o mercado mundial de transição energética. Quando eu vejo esse pessoal falar de hidrogênio verde, de energia solar, eólica, biomassa, eu fico pensando, qual é o país do mundo que tem condições de competir com o nosso país nessa questão da transição energética? E nós ainda estamos aprendendo. Vamos mostrar para que a gente serve e vamos fazer esse país dar um salto de qualidade. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o Brasil já tem projetos no setor que vão impulsionar setores da economia no país, como a produção de fertilizantes. Já foram apresentados ao MME projetos que alcançam mais de 200 bilhões de reais em investimentos em hidrogênio verde no Brasil. As plantas de hidrogênio vão fortalecer o setor de fertilizantes verdes e vão reduzir a nossa dependência de importação. O presidente Lula também assinou a ordem de serviço para o início das obras da ferrovia transnordestina, no trecho entre Quixeramobim e Quixadá, no Ceará. Os recursos, 600 milhões de reais, são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro dos Transportes, Renan Filho, ressaltou que a expectativa é concluir a obra até 2027, ligando o interior do Piauí aos portos de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco. O BNDES liberou, a Transnordestina vai contratar todos os trechos, gerar 4.500 empregos diretos, já está gerando mais de 3.000 empregos diretos aqui no Ceará, para terminar a obra, presidente. A ferrovia transnordestina, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai aumentar a competitividade dos portos brasileiros. Depois da Transnordestina pronta, nós vamos aumentar em mais de 20% a competitividade dos nossos portos. No evento, o presidente Lula assinou a criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, uma medida do novo Programa de Aceleração do Crescimento que assegura recursos para investimentos em saúde, educação e segurança pública. Lula também assinou uma medida provisória facilitando as importações dentro do programa Mover, o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, criado para impulsionar a modernização da indústria automobilística. Reportagem Nazi Brum. Brasil nas Olimpíadas. Atletas brasileiros seguem ganhando medalhas em Paris. Hoje teve mais. A judoca Bia Souza ganhou nosso primeiro ouro nesses Jogos Olímpicos. Ela foi parabenizada pelo presidente Lula, que reforçou os bons resultados que o Bolsa Atleta tem ajudado a garantir para o Brasil. Recebi um recado aqui, a nossa companheira Beatriz Souza no judô acaba de ganhar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. O anúncio feito pelo presidente Lula durante evento no Ceará nesta sexta-feira arrancou longos aplausos da plateia. E não é para menos. A primeira medalha de ouro para o Brasil nesses Jogos Olímpicos saiu para a judoca Bia Souza, na categoria acima de 78 quilos. O ouro de Bia traz em si um retrato. A maior parte das medalhas conquistadas até agora do Brasil foram para mulheres. Na ginástica artística, o bronze para a equipe feminina.
e a prata de Rebeca Andrade no individual geral. No judô, além de Bia, Larissa Pimenta levou o bronze. A skatista Raíssa Leal garantiu também o bronze para o quadro de medalhas brasileiro. A grande vencedora do dia, Bia Souza, falou sobre o desempenho das mulheres nos Jogos. Não sei, mas acho que a gente cada dia está mostrando mais a força da mulher, a força que a mulher tem diariamente, colocando o nome no topo, e eu acho que é só mais um passo para o nosso crescimento, para a nossa evolução e como inspiração para todas as mulheres. Além dos desafios provocados pela desigualdade de gênero nos esportes, as atletas enfrentam ainda um outro para chegar ao pódio: os altos custos para se manter e se dedicar ao esporte. Com a medalha de prata no peito, Rebeca Andrade destacou a ajuda multidisciplinar que precisa para conseguir estar bem, física e mentalmente nas competições. Toda a nossa equipe multidisciplinar, eu acho que para eu estar aqui hoje, eles foram essenciais, porque meu corpo está cansado, minha mente está cansada, então eu preciso da minha psicóloga, eu preciso do preparador físico, eu preciso do Márcio, do físio, do meu treinador, das meninas, da minha família. Então, eu acho que é a junção do trabalho de tantas pessoas para que hoje vocês pudessem viver aqui. Obrigada. Pensando nos talentos que precisavam abandonar os esportes de alto rendimento por falta de recursos, o Bolsa Atleta foi criado em 2004. O programa tem vários níveis, com bolsas que vão desde os atletas iniciantes até os que têm mais chances de ganharem medalhas olímpicas e mundiais, como Bia e Rebeca. Ambas recebem na categoria pódio, que paga R$ 16.629 por mês para que as atletas consigam se sustentar e custear parte das despesas, como, por exemplo, treinamento, viagens e equipamentos. O Bolsa Atleta também atende Caio Bonfim, que ganhou a medalha de prata na marcha atlética. Segundo o presidente Lula, o programa é a forma de garantir que crianças pobres possam sonhar com a carreira no esporte. É importante lembrar que 80% dos atletas que estão em Paris recebem uma coisa chamada Bolsa Atleta. E por que a gente fez isso? Porque quando o atleta fica famoso, ele tem patrocínio. Mas enquanto ele não é famoso, às vezes ele não tem um tênis para andar. Não é bonito a gente ver aquilo na televisão? Por que a gente não garante que as nossas crianças nascidas no lugar mais pobre tenham o direito de chegar ali? E o governo federal também atende os esportistas por meio do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. Nesse caso, eles se tornam oficiais militares e recebem soldo e outros benefícios. O par tem em seus quadros os medalhistas judocas Larissa Pimenta e William Lima. Reportagem Luciana Vasconcelos. Quem passa pela Casa Brasil em Paris pode conhecer um pouco mais do nosso país. Quem está por lá para ajudar nessa divulgação são as bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, que fizeram a arte dos uniformes dos atletas brasileiros. E o governo federal quer investir cada vez mais nos pequenos negócios, priorizando as mulheres. Uma máquina de costura, um tecido e um sonho. Bordadeira de Timbaúba dos Batistas, no interior do Rio Grande do Norte, Jailma nunca imaginou que um dia estaria a mais de 7.000 quilômetros de distância, em Paris, mostrando seu trabalho ao mundo. Ela é uma das 80 bordadeiras que estamparam o uniforme do Brasil nas Olimpíadas 2024. No total, foram 2.500 peças com figuras de animais típicos da nossa fauna, como tucanos, araras e onças. A presença das bordadeiras na Casa Brasil, expondo o trabalho em Paris, se deve a uma iniciativa do governo do Rio Grande do Norte, do Sebrae e da Embratur, Agência Federal de Promoção do Turismo. A viagem rendeu frutos e as bordadeiras já estão recebendo encomendas de outros países, como Portugal, como conta Jailma. A gente veio com essa certeza de trazer para mostrar para o mundo como é feito o nosso bordado totalmente artesanal, e o diferencial dele é a qualidade. O valor de um produto artesanal que traz a cultura de um lugar, para não deixar que essa tecnologia, que as máquinas, consiga substituir. A iniciativa gerou um faturamento de cerca de R$350 mil para as bordadeiras de Timbaúba dos Batistas. O presidente
presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou que o trabalho delas representa a importância dos micro e pequenos negócios brasileiros, que têm recebido um apoio cada vez maior do governo federal. As micro e pequenas empresas responderam no ano passado com 80% dos empregos formais que foram realizados pela efetiva política econômica que levou o Brasil a triplicar o PIB. Estar aqui é vender o Brasil rapidamente também para um público de 15 milhões de pessoas que vão circular aqui durante as Olimpíadas. E o governo federal vem ampliando o incentivo aos pequenos negócios, como o das bordadeiras. Em abril, foi lançado o programa Acredita, que oferece crédito para os pequenos empreendedores ampliarem seus negócios. E também o Desenrola Pequenos Negócios, que permite a renegociação de dívidas para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Dados do Sebrae mostram que o trabalho de milhares de micro e pequenos empreendedores brasileiros está cruzando as fronteiras e ganhando destaque em outros países. Só no ano passado, 11.200 microempreendedores exportaram seus produtos, o que representa 40% do total de empresas brasileiras exportadoras, um aumento de 118% nos últimos 10 anos. Em 2023, essas empresas movimentaram mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. E as mulheres empreendedoras também estão recebendo atenção especial do governo. No ano passado, a Apex Brasil lançou o programa Mulheres e Negócios Internacionais, que tem o objetivo de aumentar a assistência a empresas lideradas por mulheres. A meta é que elas representem pelo menos 50% dos atendimentos da agência até 2026. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves. Empreendedorismo. Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, que desejam iniciar ou expandir um negócio, têm uma oportunidade com o Acredita no Primeiro Passo. Segundo dados do Sebrae, dos 15 milhões e meio de microempreendedores no Brasil, 4 milhões e 600 mil estão inscritos no CadÚnico e metade deles recebe o Bolsa Família. O programa Acredita no Primeiro Passo foi lançado em mais um estado nesta quinta-feira, 1º de agosto. Desta vez, o Piauí passa a contar com a linha de crédito com taxas menores para pessoas inscritas no Cadastro Único que desejam iniciar ou expandir seus negócios. O governo do Piauí e a Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado aderiram ao programa. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esteve no lançamento e falou sobre a importância desta iniciativa. Já estamos agora com a liberação de mais de 55 milhões em mais de 6.600 contratos. São pessoas que trabalham com variadas áreas. Com isso, a gente vai alcançar pessoas que querem prosperar. Os primeiros contratos no Piauí já foram assinados, em parceria com o Banco do Nordeste. Um deles foi com a Maria de Fátima Moreira de Oliveira, de Teresina, beneficiária do Bolsa Família e empresária do ramo de quentinhas. A Fátima vai usar o dinheiro do Acredita para estruturar o estabelecimento e atender melhor os clientes. É muito prazeroso você trabalhar para si, você acordar no seu trabalho, você acordar e já começar a trabalhar sem precisar ter que sair de casa. Estou muito feliz. E eu estou muito feliz por ter me encaixado nesse programa. O programa Acredita busca promover a autonomia socioeconômica pelo aumento da renda, valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras das pessoas do CadÚnico. O programa espera realizar cerca de 1.250.000 transações de microcrédito até 2026. No Piauí, mais de 2.200.000 pessoas estão inscritas no Cadastro Único. Reportagem Érica Braz. Vamos dar destaque agora a uma das culturas mais vibrantes do mundo, a do povo cigano. No Brasil, entre 800 mil e 1 milhão de pessoas se identificam como ciganos, de acordo com o IBGE. E agora contam com o primeiro Plano Nacional de Políticas para os Povos Ciganos. A alegria na música cigana tem um motivo especial.
O Brasil tem pela primeira vez na história um Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos. O decreto assinado pelo presidente Lula tem como objetivo promover medidas que ajudem a garantir os direitos dessas pessoas, algo esperado há muito tempo pela cigana Maura Piemonte. São 449 anos de exclusão e invisibilidade. Eu estou muito confiante nesse decreto, porque agora a gente vai poder chegar no município e falar, ó, o presidente nos deu o direito de lutar pela nossa cidadania de brasileiros, que a gente é. A cigana Edivalda Viana também acredita nos benefícios que vão vir com a nova política. Esse plano, que foi lançado, realmente é uma política muito favorável, ao nosso povo cigano, que seja Ron, Calon, Cinti, que são os três que tem aqui no Brasil. Para nós vamos sair sim da invisibilidade, fazer valer nossos direitos e esperamos também o nosso estatuto, que está lá na Câmara dos Deputados para aprovação. O plano está estruturado em 10 objetivos que envolvem o combate ao preconceito contra ciganos, o reconhecimento da territorialidade própria dos povos, o direito à cidade, à educação, saúde, documentação civil básica, segurança e soberania alimentar, trabalho, emprego e renda e valorização da cultura. Quem detalha é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Acesso à água, à saúde, documentação civil básica, acesso à empregabilidade, pensar o território, pensar a casa, pensar o que a gente precisa de verdade construir junto com essas pessoas. Então, assim, é óbvio, hoje sai ali esse decreto do plano e agora, a partir das nossas escutas já feitas, a gente vai seguir fazendo cada eixo, onde o Ministério da Igualdade Racial investiu mais de 6 milhões do nosso orçamento, mas também com parceria em outros ministérios. O plano será implementado a partir de ações previstas até 2027, que abordam as necessidades imediatas das comunidades ciganas, mas também promovem sua autonomia, fortalecimento e participação plena na vida política, social e econômica do país. Reportagem Caroline Blanc. O Ministério da Saúde informa que foram registrados 7.286 casos da febre Oropouche em 21 estados brasileiros até o dia 28 de julho. A maior parte foi registrada no Amazonas e em Rondônia. Oropouche é uma doença transmitida pelo mosquito conhecido como maruim ou mosquito pólvora. Os sintomas são parecidos com os da dengue e da chikungunya. O quadro envolve febre de início súbito, dor de cabeça, dor muscular e dor articular. O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Cunha, disse que para acompanhamento dos casos no Brasil, o Ministério da Saúde vem aumentando a testagem para a doença. Desde o final do ano passado, o Ministério da Saúde tem distribuído um quantitativo muito grande de testes para o diagnóstico de Oropouche para todos os laboratórios centrais do Brasil. E foi justamente esta ação que está permitindo, neste momento, a identificação da circulação do vírus Oropouche em diversos estados do Brasil. Para evitar a transmissão, o Ministério da Saúde recomenda que a população mantenha quintais limpos, evitando o acúmulo de folhas e lixo orgânico doméstico. Além do uso de roupas compridas e sapatos fechados em locais com muitos insetos. Na semana passada foram confirmados os primeiros 2 óbitos pela doença no país, em mulheres do interior da Bahia, que tiveram sinais e sintomas semelhantes a um quadro de dengue grave. As novas regras para o ensino médio foram sancionadas pelo presidente Lula e começam a valer a partir do ano que vem para os estudantes da primeira série do ensino médio. Vamos entender como ficou. As disciplinas obrigatórias são português, matemática, inglês, artes, educação física, ciências da natureza e ciências humanas. E a carga horária aumentou para os 3 anos do ensino médio de 1.800 para 2.400 horas. As escolas também deverão oferecer pelo menos 2 itinerários formativos, ou seja, disciplinas optativas. Para o ensino técnico, as horas obrigatórias passaram de 1.800 para 2.100 para a formação geral básica. Mais informações você consegue na página do Ministério da Educação na internet em gov.br/MEC.
Os municípios ganharam mais tempo para participar do Pacto Nacional pela superação do analfabetismo e qualificação da educação de jovens e adultos. O período de adesão que acabava essa semana foi prorrogado até 12 de agosto. Até quarta-feira, 83,1% das redes de educação do país já tinham aderido à política. Fazem parte 26 estados e o Distrito Federal, além de 4.649 municípios. O MEC vai investir 4 bilhões de reais ao longo de 4 anos e a expectativa é gerar 3.300.000 novas matrículas. Para fazer parte do Pacto EJA, as secretarias estaduais e municipais devem manifestar interesse pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC, no endereço cimec.mec.gov.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF realiza nesta segunda-feira primeira audiência de conciliação sobre lei do marco temporal. Shopping pode instalar lojas do mesmo ramo em áreas próximas, desde que contratos sejam respeitados. Segundo o TSE, há mais mulheres do que homens aptos a votar nas eleições de outubro. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal vai realizar nesta segunda-feira a primeira audiência de conciliação para tratar das ações que envolvem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Os trabalhos devem ser concluídos até 18 de dezembro. Marcelo Della Libera. Criada pelo ministro Gilmar Mendes, relator de 5 ações sobre o tema, a comissão especial tem representantes da comunidade indígena, do Congresso Nacional, do Governo Federal e da sociedade civil. Segundo a tese do marco temporal, os povos indígenas teriam direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam na data de promulgação da Constituição de 1988. Em setembro de 2023, o STF decidiu que a data não pode ser utilizada para definir a ocupação. Mas antes de a decisão do Supremo ser publicada, o Congresso Nacional editou uma lei e restabeleceu o marco temporal. Desde então, foram apresentadas 4 ações questionando a validade da lei e uma pedindo a declaração de constitucionalidade da norma. STF prorroga até 28 de agosto o prazo para Minas Gerais aderir a regime de recuperação fiscal. Na mesma data está marcado o julgamento sobre decisão que estendeu o prazo para adesão ao regime de recuperação fiscal do Estado mineiro. Fernanda Porto. A decisão é do ministro Nunes Marques. A medida atende parcialmente pedido feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e da Assembleia Legislativa do Estado. Segundo o governador mineiro, a previsão de votação no Senado Federal de um projeto de lei que cria o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o que facilitaria o trâmite de recuperação fiscal. Então, o pedido ao STF foi uma nova prorrogação de prazo até que a proposta legislativa seja regulamentada, ou pelo menos até o dia 28 de agosto, data em que o plenário do Supremo irá analisar a decisão do ministro Nunes Marques, que concedeu mais 90 dias de prazo para que o Estado mineiro fizesse a adesão ao regime de recuperação fiscal. Shopping centers podem instalar lojas do mesmo ramo em áreas próximas, desde que contratos de locação sejam respeitados. Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa. Um shopping no Rio de Janeiro permitiu a instalação de um restaurante de culinária japonesa em frente a outro já existente. Quando o concorrente foi inaugurado, a previsão contratual de preferência do primeiro restaurante já estava extinta. Ao dar provimento ao recurso especial do shopping para livrá-lo de indenizar o dono do primeiro restaurante, a terceira turma do STJ considerou que, nesse caso, a instalação de lojas do mesmo ramo não prejudicou a concorrência ou a organização do comércio local e não houve violação dos contratos firmados com os lojistas. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro. Entre as eleitoras, a maior parte está na faixa dos 45 a 59 anos. No total, mais de 22 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais de outubro. Desses, aproximadamente 12 milhões são mulheres e cerca de 10 milhões são homens. Engenheiro de Campo de São Paulo não receberá adicional de obras em outros estados. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larissa de Paula. O trabalhador da Zopone Engenharia e Comércio pediu adicional de transferência por causa das constantes viagens a outras regiões. Ele alegou prejuízo e falta de convívio familiar. O pedido não foi aceito pela Justiça do Trabalho, já que a empresa pagava as passagens para ele voltar para casa. Segundo o TST, o adicional de transferência só é válido se o deslocamento for provisório e implicar mudança de domicílio, o que não foi comprovado. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádio e TV justiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Corte de 15 bilhões no orçamento é insuficiente para a meta de déficit zero, segundo o IFE. Senado analisa a semana de trabalho de 4 dias, já adotadas por algumas empresas no Brasil. Líder do governo afirma que regulamentação da reforma tributária é prioridade do semestre. Boa noite. A instituição fiscal independente do Senado calcula que o corte de 15 bilhões de reais no orçamento anunciado pelo governo não será suficiente para atingir a meta de zerar o déficit primário. Isso significa que mesmo com essa redução, as contas do governo ainda terão um saldo negativo. O governo anunciou que os valores destinados a cada ministério serão congelados. Esses valores só poderão ser utilizados novamente quando as despesas estiverem de acordo com as regras do arcabouço fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O repórter Alexandre Campos tem mais detalhes. Segundo a instituição fiscal independente do Senado, o governo federal precisaria cortar mais 43 bilhões de reais dos gastos discricionários para atingir a meta de zerar o déficit primário. Segundo o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, o crescimento de 8% das receitas acima da inflação no primeiro semestre deste ano veio acompanhado da elevação de 10,5% das despesas no mesmo período, o que resultou num contingenciamento e corte de 15 bilhões de reais do orçamento. Marcos Pestana afirmou que o equilíbrio das contas públicas confere credibilidade à economia, atrai investidores e impede a alta da inflação, da taxa de juros e do desemprego. Por isso, defende mudanças no modelo de orçamento do país, baseado em despesas obrigatórias e rígidas com previdência, salário de servidores, programas sociais, precatórios e custeio da máquina pública, que representam quase todo o gasto público. E o que a IFE está dizendo é que esse caminho é insustentável, que é preciso proceder reformas e mudanças no orçamento público brasileiro. Os ministérios deverão informar até o dia 6 de agosto os programas e as ações que terão o orçamento cortado. O Senado Federal retoma os trabalhos na próxima semana, com foco na discussão sobre a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. Executivo e Legislativo ainda não chegaram a um consenso sobre a proposta, que mantém incentivos fiscais para 17 setores da economia, considerados grandes geradores de empregos. Segundo o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, governo e Congresso Nacional precisam chegar a um acordo até o dia 11 de setembro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a maior parte do consenso já foi alcançada, mas ainda há um impasse sobre as fontes de receita para compensar a perda de arrecadação decorrente dos benefícios da desoneração. Não há porquê o governo federal, o Ministério da Fazenda, o Congresso Nacional estabelecerem qualquer tipo de conflito em relação a isso, porque isso já está definido. Agora nós precisamos encontrar uma fonte de compensação, porque o Supremo Tribunal Federal, provocado pelo Poder Executivo, que não aceitou a decisão política do Congresso Nacional, exigiu a apresentação da fonte de compensação. O senador Efraim Filho propôs compensar
compensar a perda de arrecadação com um aumento de 1% na alíquota da COFINS importação, o que elevaria o preço de produtos importados. Já o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, sugeriu aumentar em 1 ponto percentual a alíquota da CSLL, apenas para os bancos, como uma alternativa. Em contrapartida, o líder do MDB, Eduardo Braga, é contra o aumento da tributação para os outros setores. O que não pode parecer é que nós estamos entregando com uma mão para 17 setores e tirando com outra mão de todos os setores produtivos do Brasil. Nós não podemos aumentar a carga tributária sem que antes nós tenhamos exaurido outras alternativas. Outro tema que terá prioridade na volta dos trabalhos é a regulamentação da reforma tributária, segundo o líder do governo, Jacques Wagner. Já a oposição vai tentar emplacar a votação do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal e o fim da reeleição. A repórter Érica Christian traz os detalhes. O líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, antecipou que a prioridade é a regulamentação da reforma tributária, que prevê, entre outros pontos, a definição dos itens da cesta básica isentos de tributos e a devolução de impostos de luz, água e gás para famílias de baixa renda. Segundo ele, ainda não está definida a retirada da urgência, que limitaria em 45 dias a votação do projeto no Senado. A regulamentação da reforma tributária, que interessa ao governo que ela chegue ao fim até outubro, novembro, que houve um pedido de retirada da urgência. Isso depende de qual o calendário que vai ser apresentado. Além da reforma tributária, o líder da oposição, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, citou outras prioridades do segundo semestre. A questão da reforma tributária. A oposição deve permanecer vigilante, justamente para evitar mais retrocessos. Outro aspecto que nós defendemos, mandatos fixos para ministros do STF e o fim da reeleição. Foi sancionada a lei que dispensa a comprovação de feriados locais na contagem de prazos para interposição de recursos na Justiça. A medida aprovada pelo Senado em junho visa evitar que um erro burocrático faça com que o cidadão perca o processo. Agora é possível entregar a documentação exigida posteriormente, garantindo mais flexibilidade e evitando prejuízos processuais. Os detalhes com Marcela Cunha. O fim da obrigação de comprovar feriado local para a contagem de prazo na interposição de recurso na Justiça era uma reivindicação antiga dos advogados. Na prática, a exigência fazia com que recursos apresentados dentro do prazo deixassem de ser apreciados por um lapso. Isso porque existem feriados que são municipais, estaduais ou distritais que acabam dificultando a contagem de dias úteis. O relator do projeto que deu origem à lei, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, acredita que a medida é mais um passo para democratizar o acesso à justiça. Tem o objetivo de garantir ao cidadão, que não perca de plano o direito que está sendo discutido na causa dele, pelo fato de não ter sido comprovado no momento do recurso o feriado local. Essa situação poderia ter enorme impacto na vida de muita gente, principalmente aquelas mais simples, que já têm uma enorme dificuldade de acesso à justiça. O relator acatou uma sugestão apresentada pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para permitir que a comprovação de feriado seja apresentada em oportunidade futura. Caberá ao tribunal determinar a correção ou desconsiderar essa omissão, caso a informação do feriado já conste no processo eletrônico. E a semana de trabalho de 4 dias está ganhando força no Brasil, com 8 empresas que já adotam o modelo após testes bem-sucedidos. A iniciativa, que visa melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e aumentar a produtividade, prevê a manutenção do salário apesar da jornada reduzida. Algumas propostas sobre a redução de jornada já estão sob análise do Senado. E quem tem os detalhes é Laís Nogueira. O Senado Federal discute a redução da jornada de trabalho em 3 propostas. De autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a PEC sugere uma carga horária de 36 horas semanais, com diminuição gradual. Já o senador Everton, do PDT do Maranhão, prevê a redução da jornada mediante acordo coletivo e sem perda salarial. E a senadora Soraya Tronic, do Podemos Sul-Mato-Grossense, quer criar o diploma Empresa Ideal para reconhecer empregadores que diminuíram o tempo de trabalho. A intenção é melhorar sempre a qualidade de vida do trabalhador, do colaborador
tanto na empresa privada quanto na empresa pública, proporcionar para ele essa qualidade de vida, mais tempo para cuidar de si, sem diminuir a produtividade. O projeto 4-Day Week Brasil, em parceria com a entidade neozelandesa 4-Day Week Global, mostra que a adoção da semana de 4 dias é uma tendência crescente, refletindo mudanças significativas no ambiente de trabalho. Soraya Tronic reforçou que a redução da carga horária não pode atingir o salário. O projeto da redução da jornada mediante acordo coletivo e sem perda salarial já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. Nesta semana, o Tribunal de Contas da União analisou o levantamento sobre o uso de plataformas eletrônicas privadas de licitações. O objetivo é acompanhar o grau de maturação de órgãos e instituições na aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos. A conclusão é que atualmente existe pouco ou nenhum controle sobre o uso dessas plataformas, com riscos ao interesse público. O TCU identificou riscos relacionados ao ambiente de mercado, à arquitetura do sistema e às regras de contratação. O trabalho aponta que a utilização das plataformas privadas movimentou cerca de 113 bilhões de reais entre janeiro e maio deste ano. O número representa 69% dos valores contidos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Saiba mais detalhes em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto muda a regra para incluir produtor rural como segurado especial da Previdência. Deputados avaliam reduzir tamanho mínimo dos imóveis rurais para flexibilizar crédito. Trabalhadores expostos a substâncias prejudiciais poderão ter aposentadoria especial. Boa noite. Projeto regulamenta aposentadoria especial para trabalhadores expostos a substâncias prejudiciais à saúde. A repórter Maria Neves tem os detalhes. Já aprovado na Comissão de Trabalho da Câmara, projeto garante concessão de aposentadoria especial a trabalhadores expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Ambientes insalubres ou perigosos também podem dar direito ao benefício. Pela proposta, a aposentadoria especial será igual à remuneração que o trabalhador recebia quando estava em atividade. A medida prevê que a aposentadoria será concedida ao segurado da Previdência Social que tiver trabalhado em condições especiais por pelo menos 15 anos. Para receber o benefício, o interessado terá de comprovar, além do tempo de trabalho, a permanente exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Na opinião da relatora do texto na Comissão de Trabalho, deputada Geovânia de Sá, do PSDB catarinense, a medida faz justiça aos trabalhadores que foram prejudicados com a reforma da Previdência. Esse PLP, ele é muito sensível, porque ele faz essa revisão, por exemplo, do mineiro de subsolo, do ceramista, do metalúrgico, do vigilante, que sabemos que são hoje 4% dos trabalhadores no país que têm o direito a essa aposentadoria especial. A aposentadoria especial por insalubridade está prevista na Constituição Federal, mas depende de regulamentação para ser concedida. Dentre as atividades laborais consideradas insalubres ou perigosas, o texto cita, por exemplo, aquelas que lidam com explosivos, eletricidade, radiação e materiais inflamáveis. Ambientes com ruídos ou calor excessivos, assim como transporte de valores e vigilância patrimonial ou pessoal, também podem dar direito à aposentadoria especial, conforme a proposta em análise na Câmara. Ainda de acordo com o projeto, o aposentado que continuar em atividade que envolva contato com agentes nocivos terá sua aposentadoria automaticamente cancelada. A definição de agentes nocivos será feita em regulamento.
A proposta ainda será analisada pelas comissões de Previdência, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois terá de ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Segurança Pública. Sidney Leite, do PSD, defende a convocação de policiais e bombeiros aprovados em concursos públicos com o objetivo de aumentar o contingente de servidores da área de segurança no Amazonas. O deputado lembra que atualmente Manaus é a capital mais violenta do país. Nós temos um baixo efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil em todo o estado, vários municípios sem delegados e viaturas velhas, falta de combustível, falta de munição. Infelizmente, esse desmonte da segurança pública coloca a população à mercê da violência e da insegurança, vitimando principalmente jovens e tornando a nossa juventude muitas vezes presa fácil do narcotráfico e da dependência química. Nós temos os problemas dos piratas nos rios, nós temos o problema do narcotráfico nas fronteiras, haja vista que nós somos vizinhos dos maiores produtores de drogas do mundo. Sidney Leite clama por uma intervenção federal no estado, ressaltando a necessidade das Forças Armadas para combater a violência local. O deputado argumenta que os habitantes do Amazonas não merecem viver em constante pânico e insegurança. Campanha Crédito Seguro. Superendividamento é quando as dívidas comprometem o sustento da família. É quando você tem que escolher entre pagar a parcela do carro ou o aluguel. Se as dívidas estão em dia, mas o seu salário está comprometido, alerta! Você pode estar a caminho do superendividamento. A informação é sua melhor proteção contra o superendividamento. Uma campanha da Rádio Câmara. Previdência. Uma proposta em debate na Câmara muda a regra para a inclusão de produtor rural como segurado especial da Previdência. O repórter Cláudio Ferreira explica. A mudança de apenas uma palavra na legislação pode significar a inclusão de mais produtores rurais como segurados especiais da Previdência. Pelo menos esse é o objetivo do projeto aprovado pela Comissão de Agricultura da Câmara, que modifica as regras da Previdência Rural. A proposta altera a lei de 1991 sobre benefícios previdenciários, que estabelece que a aposentadoria do produtor rural depende do tamanho da propriedade. A legislação em vigor garante o benefício para a pessoa física que exercer atividade agropecuária em imóvel rural com área de até 4 módulos fiscais. O autor da proposta, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, pretende incluir o termo aproveitável para caracterizar a área do imóvel sujeita ao cálculo previdenciário e explica o porquê. O agricultor, segundo a legislação atual, que tenha mais de 4 módulos fiscais, não consegue se aposentar na condição de segurado especial, recebendo aquele salário mínimo ao longo de uma vida inteira de trabalho. A minha proposta trata de módulos fiscais aproveitáveis, cultiváveis. O que é um módulo fiscal? É o tamanho de um terreno e varia de acordo com cada região do Brasil. O termo aproveitável exclui do cálculo áreas de preservação permanente, reserva legal, áreas de relevante interesse ecológico, partes alagadas da propriedade e outras impróprias para uso. Segundo a justificativa do projeto, é a mesma lógica usada para a tributação dos imóveis. De acordo com o parlamentar, a mudança é uma questão de justiça, já que o produtor rural não pode explorar toda a área da propriedade, diminuindo sua renda e também prejudicando sua inclusão como segurado especial da Previdência. A proposta ainda precisa passar por outras 3 comissões permanentes da Câmara antes de ser examinada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Lei cria política nacional para agricultura em áreas urbanas e de transição entre cidades e áreas rurais. O repórter é Luiz Cláudio Canuto. Está criada a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. A nova lei teve origem em um projeto do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. A agricultura urbana e periurbana é a atividade agrícola e pecuária desenvolvida em áreas urbanas e próximas dos perímetros das cidades, integrada ao sistema ecológico e econômico urbano e destinado à produção e extração de alimentos. Uma área periurbana fica em um local de transição entre a área urbana e a área rural. A
proposta que deu origem à lei começou a ser debatida na Câmara em 2015. 2 anos depois, teve a votação concluída pela Comissão de Constituição e Justiça. Naquela ocasião, o autor da proposta, Padre João, explicou os benefícios da medida. É a otimização dos terrenos urbanos, às vezes áreas ociosas, áreas que estão suscetíveis ao crime, às vezes essas áreas são todas assim otimizadas. Então, a política ela supõe crédito, todo tipo de incentivo, mas viabilizar também a comercialização. E a gente já tem experiências exitosas em relação à saúde, de melhorar a alimentação, mas também incluindo as plantas medicinais. Então, é um grande ganho para uma população que hoje vive na cidade, mas de origem rural. Aprovado pela Câmara em 2017, o projeto foi aprovado pelo Senado recentemente e depois sancionado pelo presidente da República sem vetos. Segundo a lei, são objetivos da política: ampliar a segurança alimentar das populações vulneráveis, propiciar a ocupação de espaços urbanos e periurbanos livres e subutilizados, gerar alternativa de renda à população, articular a produção de alimentos nas cidades com programas de compras públicas para alimentação em escolas, creches e hospitais, estimular o trabalho familiar e de cooperativas voltadas para a agricultura urbana e periurbana e também promover a educação ambiental e a produção agroecológica e orgânica de alimentos das cidades, além de difundir a reciclagem e o uso de resíduos orgânicos. A nova Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana deverá ser planejada e executada de forma descentralizada, com a cooperação entre União, estados, municípios, entidades da sociedade civil e instituições de ensino, pesquisa e extensão. Também está entre os objetivos o apoio às feiras livres e a outras formas de comércio entre agricultores e consumidores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Agricultura. Deputados avaliam reduzir tamanho mínimo de imóvel rural. Entenda com a repórter Silvia Munhato. Projeto de lei em análise pela Câmara dos Deputados busca reduzir de cerca de 20 mil metros quadrados para 5 mil metros quadrados o tamanho mínimo do imóvel rural. Hoje o tamanho varia por município, mas o mínimo estaria em torno de 20 mil metros. O deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, autor da proposta, afirma que há uma demanda para reduzir esse tamanho. A redução abriria a possibilidade para novos tipos de financiamento para os produtores. Hoje a área rural é acima de 20 mil metros, você consegue a regularização, que é você ter escritura, ter todos os documentos para que você consiga fazer investimentos, financiamentos. A nossa intenção era melhorar essa situação, baixando de 20 mil metros para 5 mil metros a regularização fundiária e dando assim a possibilidade de que o proprietário daquelas terras possa investir, porque 5 mil metros hoje a pessoa pode produzir carne suína, pode produzir aves, ele tem várias situações, até mesmo hortaliças. O projeto que reduz o tamanho mínimo para o imóvel rural está sendo analisado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Economia. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, defende a aprovação do projeto que cria o Fundo de Empréstimo a autônomos e a micro e pequenos empreendedores vítimas de tragédias climáticas. O deputado foi o relator da matéria na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Serão beneficiadas micro, pequenas e médias empresas, microempreendedores individuais, produtores rurais, profissionais liberais e cooperativas. Os fundos para atendimento a essas catástrofes, constituídos pelos estados, Distrito Federal e municípios, serão responsáveis por realizar as operações de empréstimo. Augusto Coutinho explica que a ideia é mitigar os impactos econômicos das tragédias climáticas, como a que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Na visão do deputado, esse suporte será crucial para dar continuidade aos negócios locais em situações de crise. Ao longo dos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros. O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito que de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender. A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país.
Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil. Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você? Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25 anos Rádio Câmara. Política. Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, defende mudanças no sistema de governo brasileiro como forma de contornar recentes crises políticas. Ele aponta o esgotamento no modelo estritamente presidencialista e assinala a polarização como outro fator preponderante para alterações na legislação. Luiz Carlos Rauli avalia que o acúmulo da função de chefe de Estado com a de chefe de governo pelo presidente da República, como acontece no Brasil, prejudica o país. Ele sugere a implementação do parlamentarismo nos moldes adotados pelo Estado francês. O Brasil está dividido politicamente e, infelizmente, não tem saída a não ser com uma reforma que venha para valer, como essa que nós estamos propondo. Manter o presidencialismo, como é na França, tantos outros países. A Alemanha é presidencialismo, a França é presidencialismo com parlamentarismo. Os regimes que são presidencialistas com parlamentarismo funcionam muito rápido, são modernos, são dinâmicos, são democráticos e fazem com que o país cresça e prospere e busque a justiça social. Então o parlamentarismo divide a responsabilidade. O presidente da República eleito é chefe de Estado e o gabinete de ministro é chefe de governo. Assim, as crises que vêm são mais facilmente resolvidas e rapidamente troca-se o governo sem trocar toda a estrutura, sem parar o país. O ensino médio terá novas regras a partir do ano que vem. A lei que reformula essa etapa de ensino foi sancionada com veto à mudança que previa a inclusão dos itinerários formativos no Enem. Acompanhe na reportagem de Luiz Cláudio Canuto. Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que redefine a Política Nacional de Ensino Médio. O texto é resultado de um projeto do Executivo aprovado na Câmara e no Senado. A nova lei foi sancionada pelo presidente da República com vetos às mudanças que incluíam no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os conteúdos dos itinerários formativos escolhidos pelo aluno, entre disciplinas, projetos, oficinas e núcleos de estudo, para aprofundar áreas do conhecimento. Segundo o governo, a cobrança do conteúdo flexível no Enem poderia comprometer a equivalência das provas. A lei muda a reforma do ensino médio feita em 2017 e, entre outras medidas, retoma as 2.400 horas para disciplinas obrigatórias, que incluem português, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, física, química, biologia, inglês, artes e educação física. Outras 600 horas obrigatórias deverão ser preenchidas com os itinerários formativos. No caso dos cursos técnicos, serão 2.100 horas de disciplinas básicas, mais do que as 1.800 horas atuais, e pelo menos 900 horas de aulas técnicas, podendo chegar até 1.200 horas como hoje. Os itinerários receberam críticas por terem conteúdos e atividades considerados de pouca importância para a trajetória educacional. Com a nova lei, os objetivos de aprendizagem dos itinerários formativos passam a ter uma orientação que deve ser definida pelo Conselho Nacional de Educação. Até o final do ano, o Ministério da Educação vai definir com os sistemas estaduais e distrital de ensino os planos de ação para a implementação escalonada das mudanças previstas na lei. Como explicou em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara em junho, o relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. A gente também tem que entender que o sistema educacional brasileiro é descentralizado. Quem oferta o maior número de vagas da educação de nível médio do Brasil são as redes estaduais. E essas redes terão a responsabilidade, por meio dos conselhos estaduais, da organização das secretarias estaduais da educação, de organizar esse sistema, além da rede privada, que também tem uma importância significativa, embora seja bem menor, mas ela também tem uma presença bem significativa. Então, a ideia de você apenas centralizar a partir de Brasília e concentrar o poder a partir de Brasília para que todos sigam exatamente o mesmo modelo, eu acho que ela é absolutamente equivocada.
A implementação do novo currículo vai começar em 2025. As mudanças são inseridas na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A reforma articula os itinerários com as 4 áreas de conhecimento previstas na Base Nacional Comum Curricular, que são linguagem e suas tecnologias, integrada pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, integrada pela biologia, física e química, e ciências humanas e sociais aplicadas, integrada pela filosofia, geografia, história e sociologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Educação. Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, é autor de projeto que amplia o acesso ao ensino superior por meio do Enem. Segundo o deputado, a medida possibilita que estudantes do ensino médio possam usar os resultados do exame, independentemente do ano da prova, para ingressar no ensino superior. Tem muitos treineiros que fazem o Enem e às vezes a pessoa tem uma boa nota. É claro, ela não vai poder entrar na universidade antes do período que é o período adequado depois de terminar o ensino médio. Mas se aquela pessoa desejar, ela pode preservar aquela nota que ela tirou para quando for o período dela ingressar na faculdade. Ou se não, se quiser também pode prestar novamente. É uma opção que nós daremos aos alunos que fizerem o Enem. Jonas Donizete explica que atualmente os estudantes que não estão no último ano do ensino médio só podem fazer o exame na condição de treineiros. No entanto, o parlamentar acha que a restrição é injusta, pois um estudante pode obter resultados excelentes antes de concluir o nível médio. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu.